Hoje eu vou falar sobre tratamentos estéticos em gestante. Essa semana, as meninas, estavam mandando mensagem lá no grupo, que a gente tem no Telegram, falando sobre isso. O que fazer, nas gestantes. E aí, com base nisso, nessa dúvida, eu vim conversar com vocês hoje sobre esse assunto, certo? Então, aqui nós vamos ver os procedimentos que nós podemos fazer, os procedimentos que a gente deve evitar. Vou conversar um pouquinho com vocês sobre tudo isso, certo? Então, vamos embora! Primeiro de tudo, é importante falar que os procedimentos estéticos em gestantes, eles precisam ser iniciados após o 3º mês de gestação e com a liberação médica, certo? Então, sempre que você for fazer algum procedimento, seja ele o mais simples possível, é importante que você fale com a cliente, para que a cliente ela pergunte ao médico, ela consulte o médico, para que ele dê essa liberação. Normalmente, eles liberam porque não são procedimentos, os que nós iremos realizar, não são procedimentos agressivos, não são procedimentos que vão interferir nessa fase. Por isso também que é importante a gente entender, o que é que a gente pode fazer, qual eletroterapia a gente pode utilizar, qual cosmetologia nós podemos utilizar, para que a gente não interfira aí nesse processo que é importantíssimo, para as famílias, para as mães. Enfim, então, primeiro passo é esse, depois do 3º mês e com a liberação do médico. Nath, quais são as disfunções estéticas que nós podemos trabalhar? Gente, a gente pode trabalhar com quase todas as disfunções, tá? Então, nós vamos atuar na acne, nós vamos atuar na hipercromia, nós vamos atuar na retenção de líquido, no edema, no fibroedema geloide, na gordura localizada, prevenindo flacidez, prevenindo estrias. Então, nós poderemos atuar em todas essas disfunções, só que com um cuidado muito maior. Então, nós vamos saber qual eletroterapia iremos utilizar, qual cosmetologia iremos utilizar, mas a gente tendo esse domínio, tendo esse controle, a gente pode atuar em todas essas disfunções que eu falei aqui, e isso vai auxiliar bastante, nesse período aí, que é um período lindo, é um período muito único, mas que gera vários transtornos, para a mãe. Então, a gente tem comprometimento hormonal, esses comprometimentos hormonais, eles acabam interferindo na parte emocional, Então, tem várias oscilações emocionais e nós conseguimos, devolver aí, melhorar, devolver a autoestima para essas mães, promover relaxamento. Então, os tratamentos estéticos, eles vão ser importantíssimos. Só que precisamos ter cuidado redobrado. Então, vamos aos procedimentos que poderão ser feitos nesse período. O primeiro de todos é a drenagem linfática. A drenagem linfática manual, eu acho que todo mundo aí sabe, que pode ser realizada. Inclusive, eu fiz uma pergunta aqui no meu Instagram, no meu history, falando, se só poderia ser feito drenagem linfática. E muitas pessoas responderam que sim. Mas a gente pode fazer outras coisas, E isso foi legal porque já deu a entender pra gente que a maioria dos profissionais sabem que a drenagem linfática é unânime, Então pode ser feita. A drenagem linfática manual, ela pode ser feita, ela é excelente para edema, ela vai atuar também no fibroedema geloide e vai ser relaxante. Nesse momento, as mães, elas estão precisando de relaxamento e a drenagem linfática, ela vai proporcionar isso. Muita dúvida com relação à posição. Qual será a posição da maca, da cliente nesse período, para poder realizar a drenagem linfática? A cliente, ela pode ficar em decúbito dorsal e também ela pode ficar em decúbito lateral, certo? Então, sempre que a gente for fazer, ela vai ficar lá de costas, barriga para cima. A gente faz a drenagem linfática, depois a gente pode colocar ela em decúbito lateral e fazer a drenagem linfática e finalizar sem problema nenhum, tá? Quem tem problema de pressão, aí a gente vai evitar realizar a drenagem linfática. Então, faz a avaliação, pergunta se tem algum problema, como é que tá a pressão, tudo direitinho. Se tiver alteração aí de pressão, a gente não vai realizar a drenagem linfática. Um outro procedimento que nós podemos fazer é a microdermoabrasão, que é o peeling de diamante,
que é utilizado com a vacoterapia. Então, a vacoterapia ela pode ser utilizada, mas a gente evita a utilização da vacoterapia. Por quê? Porque no período da gestação ocorre, né, a angiogênese. Então, tem formação de novos vasos. Com a formação de novos vasos, aí muitas pessoas têm telangiectasias, têm varizes. Então, por conta disso, evita-se a utilização da vacoterapia. Mas o peeling de diamante, vocês observam lá, se a cliente ela não tiver muita telangiectasia, ou então se tiver, vocês evitam passar no local da telangiectasia, mas pode realizar sem problema nenhum, certo? Para que nós iremos utilizar a microdermoabrasão? Nós vamos promover uma renovação celular, a gente vai promover um afinamento epidérmico também, que vai ser importante nesse período. Por quê? Porque os hormônios, eles vão contribuir para o aumento da produção de sebo. Quando eu tenho um aumento da produção de sebo, eu tenho um aumento, né, dessa camada córnea, ela fica hiperqueratinizada. Então, quando a gente utiliza, né, a microdermoabrasão, a gente já está melhorando também esse comprometimento aí, fazendo esse afinamento epidérmico e melhorando, né, o aspecto da pele de uma forma geral. Outro procedimento que nós poderemos utilizar é a hidratação. A hidratação, a gente vai selecionar os nossos ativos. Muito cuidado também com relação a isso. Quais ativos que podem ser utilizados? O ácido hialurônico, a ureia, só que ureia em baixas concentrações, e o lactato de amônia a 12%. Esses aí são cosméticos, né, com ativos, né, hidratantes que podem ser utilizados na gestante. Lembrando que tem outros, aqui eu tô dando para vocês algumas opções, certo? Limpeza de pele. A limpeza de pele, ela pode ser feita nesse período com algumas alterações. Então, nós não vamos utilizar o alta frequência. A trietanolamina a gente pode utilizar, mas com uma concentração mais baixa. E aí, né, de preferência, a gente troca. Então, eu prefiro trocar. Ao invés de utilizar a trietanolamina, eu utilizo um outro ativo, porque a trietanolamina ela é muito irritativa. E nesse período, ocorre muita formação de novos vasos, aumenta o fluxo sanguíneo. Então, tudo que a gente coloca na pele, ele vai ser absorvido de forma muito mais intensa. Se a trietanolamina ela já tem essa característica, né, de ser irritativa, de causar alergias, então é bom a gente evitar, né, mesmo utilizando em baixa concentração, certo? Usa aí, ao invés de utilizar o alta frequência, a gente utiliza a loção antisséptica. Então muitas pessoas têm dúvidas, né, com relação a isso. Nath, eu não tenho alta frequência, o que é que eu vou utilizar? Aqui mesmo no caso não pode utilizar alta frequência. Então o que é que nós vamos fazer para poder substituir esse efeito, né, bactericida do alta frequência? Nós utilizaremos uma loção antisséptica. O vapor de ozônio, ele pode ser utilizado nesse período, mas ele causa muito desconforto. Então, por conta desse desconforto, é bom a gente evitar a utilização dele, certo? Mas se você colocar e a cliente não, para mim tá tranquilo, não tô com nenhum desconforto, aí pode utilizar sem problema nenhum. Mas é só a gente fazer essas alterações e realizar o procedimento. Lembrando que é importante também, na hora da limpeza de pele, no procedimento, nós utilizarmos produtos que sejam, né, para a gestante e que sejam para peles sensíveis. Então, pergunta à empresa de dermocosméticos que vocês utilizam quais são os produtos que podem ser utilizados em gestantes. Porque, às vezes, né, tem alguns produtos que eles incluem alguns ácidos e tem ácidos que não podem ser utilizados nesse período, certo? Então, prestem atenção com relação a isso e pergunte, chegue lá na empresa e fale assim, eu quero produtos que possam ser utilizados em gestante. Aí ele te dá a relação e você consegue fazer a seleção aí para poder incluir nos seus protocolos. Massagem relaxante é super bem-vinda. Terapias, né, com pedras quentes, pedras frias, banho de ofurô, tudo isso para poder promover um relaxamento para essas mães. Nesse período é importante, está tudo aí à flor da pele, né? Os hormônios estão enlouquecidos, então é importante que a gente volte, né, os nossos tratamentos para essa parte também de relaxamento. E aí muitas pessoas, né, elas gostam de utilizar óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são excelentes, né? Inclusive, não só de aplicação,
não só na aplicação tópica, né? Muitas vezes a gente coloca também os óleos essenciais naquele, é aromatizador, né? Acho que é no aromatizador, aí coloca e aí fica, né, o cheiro na sala, tudo. Muitas pessoas gostam de trabalhar dessa forma, eu também utilizo, mas tem restrições, não são todos os óleos essenciais que nós poderemos utilizar nesse período. E tem restrição, e aí eu falo, né, de uma forma geral, para os primeiros meses. Então, nos primeiros meses, evitem a utilização de qualquer óleo essencial, porque eles são muito concentrados. E aí entra a parte também do contato, né, do olfato. Até quando a gente cheira, quando a gente está cheirando, aquela substância ali, ela cai na corrente sanguínea e pode provocar, né, nas gestantes algumas contrações, abortos, pode alterar a pressão. Então, por conta disso, a gente evita, né, a utilização dos óleos essenciais nesses primeiros meses. Depois, é importante a gente verificar qual óleo essencial nós iremos utilizar. Se o óleo essencial que você que você pensar em utilizar, ele tiver propriedade emenagogas, eles são contraindicados, certo? Então, Nath, o meu óleo essencial, ele tem essa propriedade, não utilize. Por quê? Porque ele estimula a menstruação. Então, esses óleos essenciais, eles vão ter que ser evitados durante toda a gestação, certo? Quando a gente fala de óleo essencial para criança, para gestante, para bebê, para epilépticos e para idosos, é importante a gente ter uma atenção especial e ter domínio sobre os óleos essenciais. Então, se você não sabe sobre óleos essenciais, se você não sabe utilizar óleos essenciais, não sabe sobre as propriedades de todos os óleos essenciais, é melhor que não utilize nesse período, porque pode ser muito arriscado, certo? Mas tem alguns óleos essenciais que eles podem ser utilizados. Qualquer procedimento estético na gestante sempre surge a dúvida da posição. Nath, como é que eu vou posicionar a minha cliente? E aí tem umas posições que são importantíssimas, certo? Então tem a posição, né, de decúbito dorsal, então a cliente fica deitada com a barriga para cima. Só que a gente, para que a gente consiga deixar esse momento mais confortável, a gente pode elevar a região, né, do dorso em 30 ou 45 graus. Tem algumas macas que elas proporcionam isso pra gente. Mas se você não tiver a maca, você pode colocar algum travesseiro. Eu tenho um travesseiro que é em triângulozinho. Você pode colocar ele atrás das costas da cliente para poder elevar um pouquinho essa região, né, do dorso e ela ficar mais confortável. Usar bastante travesseiro, tem uns rolinhos, né, que a gente pode colocar embaixo da perna para poder dar um conforto maior. Então botar embaixo do joelho, embaixo aqui do tornozelo, para que a cliente ela fique o mais confortável possível. A gente também pode colocar a cliente em decúbito lateral. Só que de preferência do lado esquerdo, tá? Por conta do sistema de retorno aí para ele não ficar comprometido. Mas, Nath, eu vou fazer um procedimento rapidinho em decúbito lateral direito. Não tem problema, pode ser feito, certo? Mas de preferência, se for ficar muito tempo, a gente coloca decúbito lateral, preferência ao lado esquerdo, por conta aí desse sistema de retorno, para a gente não comprometer. E sempre com vários rolinhos, né, para que dê maior conforto para a cliente, para que fique mais confortável o procedimento. Tem umas macas que tem um furo na barriga, eu não sei se vocês já viram essa maca. É a maca, né, e tem um formato lá para que fique a barriga da gestante. Eu nunca experimentei. Eu acho que é desconfortável, mas eu nunca experimentei. Vocês têm experiência com essas macas? Se tiver, fala aí pra mim que eu quero saber. Mas eu não sei se é tão confortável assim, não. Eu prefiro trabalhar, né, com os rolos, com o triângulo nas costas. Eu acho que fica bem mais confortável para as gestantes. E aí nós vamos agora falar dos procedimentos que a gente precisa evitar nas gestantes. Então, primeiro aí foi o que eu falei para vocês com relação à vacoterapia. A vacoterapia é por conta da fragilidade capilar. Se a cliente ela tiver telangiectasias, ela tiver varizes, é importante que a gente não utilize a vacoterapia. Mas percebendo que não tem problema, Nath, não tem varize, não tem telangiectasia, aí a gente pode utilizar a vacoterapia, certo? Então, bota um asterisco aí
com relação à vacoterapia para que a gente consiga avaliar. A corrente russa, ela é contraindicada porque ela estimula a contração uterina. Então, não realiza a corrente excitomotora, tá? Não é só a corrente russa, não. Corrente Alce, qualquer corrente excitomotora, é importante que a gente evite utilizar nesse período. Aparelhos eletroterápicos, como radiofrequência, alta frequência, é importante também que a gente não utilize. O que acontece com relação às eletroterapias? Nós temos poucos estudos falando, né, sobre os efeitos positivos, sobre os efeitos negativos com relação a gestantes, com relação ao profissional gestante utilizando esses equipamentos. Então, como o estudo ele ainda é muito deficiente nessa área, é importante que a gente vá evitando a utilização de aparelhos que a gente não tem certeza. Certo? Então, tem uns aqui que a gente tem certeza que não vai utilizar, que é radiofrequência, ultrafrequência, corrente excitomotora. Esses daqui a gente sabe que não vai utilizar. Tem os aparelhos que eles são mais tranquilos, que é a vacoterapia. Por quê? Porque não passa corrente para cliente. Ali é uma pressão negativa. Mas todo aparelho que tem aquele circuito, né, de corrente, é importante que a gente evite a utilização, já que a gente não tem isso muito comprovado, né, do mal que vai fazer e se é que vai fazer mal. Possa ser que não faça mal, mas como a gente não tem estudo, a gente evita, certo? Geralmente é isso que acontece nas gestantes e é por isso que fica sempre, né, essa dificuldade de tratar as gestantes. Por quê? Porque não tem estudo, não tem comprovação. Às vezes, quando tem comprovação, é em animais, não é em gente. Então, sempre fica esse dilema, né? E aí, na dúvida, a gente evita. Procedimento que não pode ser feito, né? Terapias intradérmicas ou mesoterapia, botox, massagem modeladora, massagem redutora, não faz nesse período. E peeling químico. Tem alguns peelings químicos que podem ser feitos, como no caso do ácido mandélico. Então, o ácido mandélico, ele é liberado, mas outros ácidos, eles não são. Então, a gente precisa saber qual cosmético, qual ativo nós poderemos utilizar, certo? Para que a gente trabalhe aí com segurança. Vou passar para vocês dois protocolos para tratamentos em gestantes. O primeiro protocolo é para evitar estrias e o segundo protocolo é para a hipercromia. Eu vi que as pessoas elas estavam com muita dificuldade em realizar, né, os procedimentos em gestantes, né, que estavam com hipercromias. Então, por conta disso, eu trouxe, né, esse protocolo para tratar a hipercromia e vou falar também da prevenção da estria. Por quê? Porque a estria é a maior disfunção estética que acontece nas gestantes. Ela é a que predomina. Então, por conta disso, eu trouxe aqui um protocolo para vocês. Então, vamos ao protocolo. Primeiro protocolo para a estria. Primeiro, a gente vai higienizar, né, a mão, higieniza a mão do profissional, higieniza o local, né, que a gente vai trabalhar, na região do abdômen, região de coxa, de glúteo. Onde a gente for fazer o tratamento, é importante que a gente realize, né, a higienização e nós iremos higienizar com antisséptico. Depois, nós poderemos fazer uma esfoliação física. Então, pega aí um cosmético, né, que promove, né, esfoliação física, passa na região com todo o cuidado do mundo. Quando a gente for fazer, né, na região do abdômen, faz na coxa, no glúteo, enfim, onde for a região que a gente for tratar, né, a gente realiza essa esfoliação física. Depois a gente vai pegar uma argila em pó. Então pega a argila em pó, a gente coloca, né, bota uma colher de sopa, pega uma loção hidratante e coloca 4 colheres, né, dessa loção hidratante. Faz a misturinha e aplica na região do abdômen, aplica na região da coxa, no glúteo, onde vocês estiverem tratando. Lembrando que esse protocolo ele serve para prevenção de estrias e também para flacidez, certo? Vocês vão ver que os ativos que a gente vai colocar aqui, eles são também para essa finalidade de flacidez. Pronto, utilizou aí essa mistura, né, da argila com o hidratante, aplica na região que a gente vai tratar. A gente pode ocluir com filme de PVC, cobre a cliente, né, com um cobertor, porque nesse período a gente não vai usar manta térmica, a gente não vai usar nada disso. Então a gente coloca um cobertor para que o calor do corpo ele melhore, né, na absorção desses nutrientes, dessa hidratação que a gente está colocando na pele, certo? Então coloca a cliente lá com o cobertor
deixa 20 minutos e aí a gente remove. Remove toda essa mistura aí de argila e de hidratante que a gente fez. Depois a gente vai utilizar um produto, né, um produto em creme que contém ativos com DMAI, com Raffermine, com nutripeptídeos, com óleo de rosa mosqueta. A gente faz lá uma misturinha, se o produto, né, ele já estiver pronto, ótimo. Se não, a gente pega lá o produto com esses ativos, mistura com óleo de rosa mosqueta, faz a mistura e passa no local e espalha até a absorção. Cuidado com a massagem, né, se ela for feita na região do abdômen, certo? Tem que ter cuidado com essa região. Espalha até absorver e pronto, a cliente já pode ir para casa. Então esse procedimento aqui tá hidratando a pele, tá auxiliando, né, na parte da flacidez de pele, na flacidez muscular com o DMAI. Então, são ativos aí que vão ajudar a gente nessa parte, certo? Prevenção de estrias e prevenção de flacidez. Esse protocolo a gente pode fazer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, sem problema nenhum, é super tranquilo. O outro protocolo é para o tratamento de hipercromia. Para o tratamento de hipercromia, a gente vai fazer, né, a asepsia da mão da gente e da região que a gente for tratar. No rosto, a gente vai colocar um leite de limpeza, então utiliza lá o leite de limpeza para peles sensíveis ou específico, né, para gestantes. Depois a gente pode fazer a esfoliação com peeling de diamante. Lembrando que essa esfoliação ela não pode ser muito agressiva, tá? Então faz uma esfoliação bem superficial. Aqui a gente pode utilizar também um esfoliante físico ou então um peeling enzimático de romã. O peeling enzimático de romã também pode ser utilizado nas gestantes sem problema nenhum, tá? Então faz essa esfoliação aí. Depois a gente vai aplicar um produto que tenha belides, que tenha arbutin, que tenha ácido cógico. Esses produtos, eles são despigmentantes e podem ser utilizados nas gestantes. Então vocês estão percebendo também que tem como tratar tudo, a gente só precisa verificar qual ativo a gente pode utilizar, qual eletroterapia nós podemos utilizar, mas podemos tratar tudo. Então seleciona aí os ativos, né, que podem ser utilizados nesse período. Aqui no caso a gente vai utilizar belides, arbutin, ácido cógico. Esses aí podem utilizar sem problema nenhum. Então passa o produto, né, pode fazer massagens para poder facilitar a absorção desses ativos. Depois a gente aplica uma máscara iluminadora. Se tiver uma máscara com ácido cógico, tá perfeita, para mim seria o ideal. Então pega uma máscara iluminadora com ácido cógico, lembrando que observe os demais ativos, certo? Ah, Nath, eu não manipulo, e aí como é que eu faço? Aí você vai entrar em contato com a empresa de dermocosméticos, perguntar a ela qual é a máscara iluminadora, a máscara clareadora que você pode utilizar em gestante. Pede a ela um produto despigmentante que você pode utilizar em gestante, certo? E se você puder manipular, se você gosta de trabalhar com manipulados, você solicita esses ativos aqui que eu tô falando para vocês. Passa lá a máscara, né, com ácido cógico, deixa agindo por 15, 20 minutos, depois remove a máscara e aplica o protetor solar. Protocolozinho bem tranquilo, pode ser feito 2 vezes na semana, 1 vez na semana, a depender aí do acordo, né, que for feito com o cliente. Lembrando que é sempre importante indicar produtos para que a cliente utilize em casa. E aí vocês podem pegar esses mesmos ativos que a gente trabalhou tanto na hipercromia quanto para o tratamento de estrias, né, para prevenção de estrias e prevenção de flacidez e passar para ele utilizar em casa, certo? Então são esses 2 protocolozinhos aí, bem bacaninhas pra gente. Pode utilizar argila branca também, pode ser argila branca, pode ser argila verde. Na hora da misturinha lá que você for fazer para o tratamento de estrias, pode ser argila verde. Aqui já, né, no tratamento de hipercromia, pode ser argila branca. Pode utilizar, não tem problema não com relação a isso. E aí é isso, gente. A gente pode, voltando, repetindo, né? Nós podemos fazer tratamento em gestantes para hipercromia, para acne também, importantíssimo. Nesse período, com essas alterações, né, hormonais, a produção de sebo ela fica mais excessiva. Então, vai ter mais comedão, vai ter mais oleosidade, vai ter mais, a pele vai ficar mais hiperqueratinizada. Então, tudo isso vai acontecer e é importante que a gente auxilie, né, nesse processo.
E aí a gente pode fazer tratamento, tá? Para acne, para hipercromia, prevenção de flacidez, prevenção de estrias, fibroedema geloide. Então a gente pode fazer massagens, pode utilizar ativos, né, que auxiliem na melhora, né, dessa circulação. Faz a drenagem linfática. A cliente está com fibroedema geloide, faz drenagem linfática, porque provavelmente esse fibroedema geloide é oriundo desse edema, né? Dessa retenção de líquido. Então, quando a gente faz a drenagem linfática, a gente já melhora o fibroedema geloide. Orienta também com relação ao consumo, né, de alimentos para que não ganhe muito peso. E aí, quando ganha muito peso, a gente tem várias consequências aí negativas, né? Tem a adiposidade localizada, piora o fibroedema geloide, favorece o aparecimento de estrias. Então é importante também ter esse controle com relação à alimentação e essas orientações a gente pode ir dando para os nossos clientes, certo? Mas qual é o foco do tratamento para as gestantes? É o relaxamento. Sabe por quê? Porque nesse período os hormônios eles estão assim, ó. Os hormônios estão uma loucura. Então, se a gente conseguir aliviar o estresse, aliviar a ansiedade, melhorar a autoestima, a gente já vai ajudar bastante nessas pessoas. Lembrando, né, que possa ser que a gente não tenha resultados maravilhosos por conta dos hormônios. Então, Nath, poxa, eu tô fazendo aqui tratamento para essa produção excessiva de sebo, mas não tô conseguindo. Por quê? Por causa dos hormônios, eles estão mesmo desregulados. Então, tudo isso vai influenciar tanto na hipercromia, quanto no fibroedema geloide, quanto nas estrias. O nível de cortisol também está alterado e isso resulta, né, no aparecimento de estrias. As manchas, as hipercromias também, né, elas vão ter o fator aí ligado à parte hormonal. Então, por mais que a gente realize os procedimentos estéticos, possa ser que não tenha o resultado que a gente deseja por conta do fator hormonal. Mas lembrando que quando passar o período gestacional, quando passar o período de amamentação, que esses hormônios eles estiverem regulados, nós conseguiremos tratar de forma muito mais efetiva. Mas isso também não significa que a gente não vai tratar nesse período aqui. Vamos tratar sim, a gente vai dar toda assistência, a gente vai melhorar o que a gente conseguir melhorar, nós vamos trabalhar também nessa parte, né, de relaxamento, mas tem a questão hormonal que fala aí alto. E é importante a gente ter essa consciência e a gente passar para os nossos clientes também, né, essa consciência. Seus hormônios estão alterados. Por conta disso, tem todas essas alterações aí fisiológicas acontecendo. Mas nós vamos fazer o possível para que a gente consiga amenizar. Porque vocês imaginem, se não tiver tratamento estético, se não tiver cuidado, é muito pior, não é verdade? Então, se a gente não fizer hidratação, sessões de hidratação, sessões para poder prevenir as estrias. Olha o resultado depois, se ela não fizer nada, não vai ser bem pior? Não vai ter muito mais estria? Não vai estar muito pior todas essas disfunções? Então é importante que a gente vá fazendo esse controle para controlar até os danos, né, que podem vir a acontecer. Então, é importante sim o tratamento estético, só atenção aos produtos que vocês vão utilizar e as eletroterapias que vocês vão utilizar, certo? E por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim, eu terei o maior prazer em responder e estou te esperando na próxima. Beijos!